O jeito mais simples de se plotar um gráfico de barra é dessa forma aqui. Então nós temos a importação da nossa biblioteca matplotlib, nós temos os valores das coordenadas x de cada barra, nós temos a altura desejada de cada barra, nós chamamos aqui a função subplots para gerar a nossa figura e o eixo, e depois com o eixo nós chamamos a função bar, passando as coordenadas x e as alturas da variável height que eu estabeleci aqui. E por fim nós precisamos chamar a função show para poder mostrar o nosso gráfico para a gente. Rodando o código fica assim. Então nós temos aqui as nossas barras do gráfico. E para os nossos próximos exemplos, eu vou colocar uma linha horizontal em cada número da altura do nosso gráfico para ficar mais fácil de visualizar aonde cada barra está. Então, para isso, vocês já podem anotar aí. Para fazer isso, é essa função eixo.grid e passa como parâmetro o axis igual a y. E fica assim o nosso gráfico, com as barras horizontais. O nosso segundo exemplo é basicamente a apresentação de um novo parâmetro na função bar, que é esse align. Então, nós temos aqui o gráfico com as barras alinhadas no centro de cada número do eixo x, e aqui esse align a gente pode alinhar na borda esquerda de cada barra o número. Então o número 0 vai estar alinhado na borda esquerda dessa primeira barra aqui. E para fazer isso é bem simples, é só passar esse parâmetro align igual a edge, que ele vai alinhar com a borda da barra em cada número. Isso vai ser importante para um outro exemplo que eu vou passar mais à frente, quando a gente quiser passar mais de uma cor no nosso gráfico. Nosso terceiro exemplo aqui é também a apresentação de um novo parâmetro da função bar, que é o width. Então, para vocês visualizarem melhor, eu plotei o gráfico aqui, e a espessura padrão que já vem no gráfico é 0.8, que é um float que é passado ali no width. Para exemplificar aqui, eu vou passar o width agora como 1. Então, para mudar a espessura das barras no gráfico, é só passar o parâmetro width e o valor que você quiser entre 0 e 1. Rodando aqui, ficou dessa forma. Então, a espessura das barras agora está como 1, que é a espessura de cada unidade do eixo x. E só para exemplificar, eu vou passar um outro valor aqui, vou colocar 0.5. E agora nós temos aqui as nossas barras com uma outra espessura. E o nosso quarto exemplo é basicamente como plotar mais de uma cor no nosso gráfico. Aqui eu vou fazer um gráfico que vai ficar com 3 cores em cada posição do eixo X. Vocês já vão entender como que vai ficar. Então, para a gente ver como que está o código agora, eu estou plotando as barras do gráfico alinhadas na borda com a espessura de 0.5. Para adicionar mais uma cor no nosso gráfico, é basicamente chamar novamente a função bar com novos valores nas alturas e também nas coordenadas x. Então aqui está o nosso gráfico, agora com a cor azul e laranja. E vocês já devem ter entendido como que chama a terceira cor, que é basicamente passar as novas posições das coordenadas x e as novas alturas da terceira cor. Então, rodando, nós temos aqui o gráfico que eu tinha falado. No quinto exemplo, é basicamente uma variável que se passa dentro da função bar, que muda o início do desenho de cada barra do nosso gráfico. Então vejam aqui, eu tenho a variável x, a variável que armazena as alturas de cada barra, e uma variável que a gente vai passar mais à frente, ainda a gente não está passando, aqui na linha 11, que vai falar onde deve ser iniciado o desenho de cada barra. Para vocês entenderem, eu vou rodar o nosso gráfico aqui. Então, o nosso gráfico ele inicia aqui na altura 0 em todas as barras. Se a gente passar a nova variável, vejam agora que a barra está sendo iniciada em uma nova altura, que foi a altura que a gente determinou na variável altura, que é onde cada barra deve iniciar. Então aqui está iniciando na altura 2 e está sendo pintado 5 espaços para cima, e assim por diante em todas as barras. Isso vai ser importante para o nosso próximo exemplo. Então aqui no nosso exemplo 6, o que a gente vai fazer é desenhar um gráfico com mais de uma cor, mas agora com cada cor empilhada uma em cima da outra. Para vocês verem aqui, eu criei apenas
uma variável para as coordenadas do nosso eixo X e eu criei 3 variáveis para as alturas de cada cor do nosso gráfico. Então, eu vou rodar o código aqui para a gente poder ter uma visão do que está acontecendo. Então aqui é o nosso gráfico normal, que a gente já conhece, com as barras com as alturas normais e o alinhamento centralizado. Agora a gente quer colocar mais uma cor em cima de cada barra do nosso gráfico. Como a gente tinha visto no nosso exemplo anterior, nós podemos usar o parâmetro bottom para falar em que altura precisa começar a ser desenhado a barra para que não fique com as cores sobrepostas. Então aqui a gente está passando a altura final da primeira cor em uma variável chamada eixo 2, no qual essa variável eixo 2 está sendo passada no parâmetro bottom da nova cor. Isso vai fazer com que cada barra seja iniciado o desenho no final da barra anterior. Então, rodando o código, nosso exemplo fica assim, onde é desenhado primeiro a barra azul e depois a barra laranja. E para fazer isso, para a próxima cor, a gente precisa somar a altura dessas duas barras iniciais. E isso é bem simples, não é nada muito difícil. A gente passa aqui com o NumPy a soma das duas alturas anteriores. Eu fiz dessa forma, porque assim ele já soma individualmente cada par de números das duas matrizes. Então aqui no eixo 3, nós temos uma matriz que tem o valor de onde precisa ser iniciado o desenho de cada barra. E aqui isso é passado na variável bottom igual a eixo 3. Rodando o gráfico fica dessa forma aqui. Então nós temos as 3 cores desenhadas uma em cima da outra, respeitando o limite de desenho inicial e final de cada barra. O exemplo 7 é basicamente explicando um parâmetro que permite mudar a cor das barras do nosso gráfico. Então aqui eu peguei um exemplo anterior e mudei a cor do nosso gráfico para vermelho, onde aqui color igual a esse valor RGB, onde RGB varia entre 0 e 1. Então nós temos aqui a primeira cor do nosso gráfico, que agora é vermelho. Se vocês bem se lembram, a primeira cor padrão é azul, mas aqui está alterado para vermelho. A segunda cor eu passei como verde, então nós temos aqui as barras vermelho e verde. E a terceira cor eu passei como azul. O nosso oitavo exemplo é explicando 2 novos parâmetros, que são basicamente estéticos, que permitem aqui a mudança da cor e da espessura da borda de cada barra do nosso gráfico. Então aqui o Edge Color é a cor que vai ser passada para a borda de cada barra do nosso gráfico. No caso eu passei preto. E o Line Width é a espessura dessa linha, que eu passei como 5. Muito bem pessoal, para esse vídeo era isso. Muito obrigado e até mais.